Manda teus anjos pra nos ensinar a te louvar e glorificar. Eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajudar, irmãos, vem ajudar a edificar a igreja do Senhor. Mais uma vez, eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajudar, irmãos, vem ajudar a edificar a igreja do Senhor. E é com esta música, irmãos, e com esta afirmação de que eu sou igreja, que você é igreja, que somos a igreja do Senhor, que nós queremos dar boa tarde, bom dia, boa noite a você que vai nos assistir, que vai nos escutar esta aula sobre a igreja de Jesus, dando continuidade a esse estudo que nós estamos fazendo. Então queremos dizer a você, seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vinda, minha irmã, que a paz de Jesus esteja no seu coração, hoje e sempre. Amém. Então estamos aqui reunidos em nome do Pai e do Filho e do Espírito Santo. Amém. Vamos pedir e entregar à Santíssima Trindade este encontro de hoje. Vamos glorificar ao Espírito Santo, à Santíssima Trindade, ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo, que nos dá esta graça de estudarmos a sua palavra. Por isso vamos louvar o Senhor, bendizer o santo nome do Senhor nesta tarde, neste dia, nesta manhã e nesta noite, seja qual for o horário que você se encontra para este estudo. Então nós te louvamos, Pai amado, nós te bendizemos pela tua igreja, nós rendemos graças, Senhor, a ti, porque tu nos deste Pedro como chefe da tua igreja aqui na terra. Queremos glorificar a ti, Pai amado, porque a tua igreja, a igreja de Jesus, esta igreja que nós estamos estudando, a igreja que tem Pedro como chefe, que tem Pedro como aquele que foi declarado por Jesus para edificar a igreja de Jesus. Então vamos pedir ao Espírito Santo que ele nos conduza a esse estudo, que ele venha sobre cada um de nós, clamando ao Espírito Santo de Deus, dizendo assim: vem Espírito, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Mais uma vez, vem Espírito, vem Espírito, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. Eu quero amar, eu quero amar, eu quero ser aquilo que Deus quer. Sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais, sozinha eu não posso mais viver. E é assim mesmo, irmãos, sozinho nós não podemos. Por isso é que nós clamamos ao Espírito Santo para que ele venha sobre cada um de nós. É por isso que nós nos entregamos ao Espírito Santo para que ele nos guie, para que ele nos ilumine, para que ele abra a nossa boca, para que ele nos coloque a palavra que nós precisamos ouvir, a palavra que nós precisamos falar. Por isso devemos colocar sempre em prontidão na presença do Espírito Santo e colocando sempre as nossas limitações, colocando a nossa limitação, dizendo ao Espírito Santo que nós sozinhos não podemos. Por isso é que nós clamamos o Espírito Santo. Amém? Amém. Então, irmãos, nós hoje vamos continuar falando sobre a igreja de Jesus e o nosso assunto de hoje é sobre Pedro, o primeiro Papa. Este assunto, Pedro, o primeiro Papa,
ele se encontra em 2 livros. Você que já está no segundo ano da Escola da Fé, você vai encontrar esse conteúdo lá no livro de Pontos Polêmicos. E você que está estudando igreja, você vai encontrar esse conteúdo no livro A Igreja Católica, a Igreja de Jesus. Então, esse conteúdo, Pedro, o primeiro Papa, é um conteúdo um pouco polêmico, que assim, algumas igrejas, né, que não comungam a mesma fé conosco, da Igreja Católica, não acreditam e às vezes discute essa questão de Pedro ser o primeiro Papa. Por que Pedro é o primeiro Papa? Mas hoje nós vamos ver que Pedro é o primeiro Papa sob a luz da Palavra de Deus, de acordo com a Palavra de Deus. Que Jesus escolheu Pedro para chefiar a sua igreja. Por isso, ele é o primeiro Papa. Então, para nós entendermos porque Pedro é o primeiro Papa, nós precisamos saber algumas coisas que é importante para o nosso conhecimento. Então, o que é que nós precisamos primeiramente saber para nós dizermos, afirmarmos que Pedro é o primeiro Papa, que Jesus o escolheu e deu esta missão de chefiar a igreja. Então, o que é que nós vamos ver aqui? Que ao instituir a igreja, a partir do colégio dos 12 apóstolos, Jesus o quis com um grupo estável e escolheu Pedro para chefiar a sua igreja. Então, ao instituir a sua igreja, a partir dos 12 apóstolos, por isso o colégio dos 12 apóstolos, Jesus quis, olha, de uma forma estável, que Pedro chefiasse este grupo. Então, o que é isso? Por que a gente afirma que Jesus quis? Porque a igreja, irmãos, a igreja ela é semelhante ao próprio Jesus. Como é que ela é semelhante ao próprio Jesus? Ela é semelhante a Jesus porque, ao mesmo tempo que ela é humana, ela é divina. Ela é humana porque é formada por homens. Eu, você, nós somos igreja, nós não cantamos no início, e ela é divina porque o chefe, a cabeça visível, divina da nossa igreja é o próprio Jesus Cristo. Essa é a parte divina da igreja. E o seu chefe visível na terra é o Papa. É o Papa que foi escolhido por Jesus Cristo. Daí nós vamos ver que o catecismo da Igreja Católica, que é muito importante que a gente tenha, o catecismo é o livro, né, que vai falar sobre a doutrina da igreja. Todo católico precisa ter este livro, o Catecismo da Igreja Católica. No seu número 881, vai afirmar para nós que somente a Simão, a quem deu o nome de Pedro, o Senhor constituiu como a pedra da sua igreja. Ou seja, somente a Simão. Quem é Simão? Aquele a quem o Senhor deu o nome de Pedro. Ele constituiu como chefe da igreja. E somente a Simão, quando ele constituiu como nome de Pedro, ele entregou as chaves da igreja. Ele entregou as suas chaves e instituiu Pedro como o pastor de todo o rebanho. E essa afirmação que o catecismo diz para nós, ela é solta? Não, ela está comprovada aqui, ó, a Bíblia, a palavra de Deus comprova o catecismo da Igreja Católica. Comprova onde? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 19. Quando Jesus diz assim: eu te declaro, tu és agora pedra, e sobre esta pedra eu edificarei a minha igreja, e eu te darei as chaves do reino dos céus. Então lá em Mateus, no capítulo 16, versículo 18 a 19, confirma que Jesus deu a Simão Pedro as chaves do reino dos céus. Você pode comprovar abrindo a sua Bíblia em Mateus capítulo 16, versículo 18 a 19. Então, irmãos, a estas palavras de Jesus, elas são claríssimas. Não tem como nós não queremos entender. Não há dúvida nesta questão. Nem tampouco nós podemos distorcer
esta palavra ou até manuseá-la de forma contrária. Então, lá na palavra de Deus, Jesus diz a Pedro que ele declara que ele é pedra e que dá para ele a chave do reino dos céus. Então, é importante nós sabermos que Pedro, ele é a pedra sobre a qual quem Jesus quis edificar a sua igreja. Então, é preciso a gente compreender que quando Jesus diz lá na palavra, que é muito importante para nós vermos, quando o Senhor diz a minha igreja, a palavra minha, ele usou um pronome que significa propriedade. Então, o pronome minha significa propriedade, que a igreja pertence a quem? A Jesus, a minha igreja. E o próprio, olha bem, e além de pertencer à igreja, é o seu próprio corpo. E ele, Jesus, quis que fosse construída sobre o Papa. Então não existe outra, a minha igreja que pertence a Jesus. E esta igreja que fosse construída sobre o Papa, sobre a pessoa de Pedro. Então quer que a gente veja também que no primeiro encontro que Jesus teve com Simão, o que aconteceu? Jesus trocou o nome de Simão para Quefas, que quer dizer Pedro, o mesmo que pedra na língua aramaica. E aí o Evangelho de São João também vai falar para nós desse primeiro encontro de Jesus com Simão. O que é que teve? Quando foi que Jesus se encontrou com Simão? Quem foi que levou Jesus até Simão? Ou Simão até Jesus? Olha quem foi: André. André, irmão de Simão Pedro, era um dos dois que tinham ouvido João Batista e que o tinham seguido. Então, quando André conheceu Jesus, o que é que ele fez? Foi ele, então, logo à procura de seu irmão e disse-lhe, olha o que ele disse para Simão: achamos o Messias, que quer dizer o Cristo. André levou seu irmão Simão até Jesus. Levou até Jesus. E quando Jesus, fixando o olhar em Simão, o que é que ele disse? Olha a palavra de Jesus lá em João, que aí o evangelista João vai dizer, no capítulo 1, no versículo 40 e seguinte, o que é que diz aqui Jesus? Tu és Simão, filho de João, serás agora chamado Cefas, que quer dizer pedra. Então tu és Simão, filho de João, tu serás agora chamado Cefas, que quer dizer pedra. E aí, irmãos, a Bíblia, ela é tão importante e segura para nós que quando Deus muda o nome de alguém, é porque Ele está dando àquela pessoa uma missão. Então Deus, ao mudar o nome das pessoas, Ele traz uma missão. Aquele novo nome carrega uma missão. E aí nós vamos ter o exemplo. Quando o anjo, foi até a casa de Maria, que deu a missão a Maria de ser a mãe de Jesus, olha o que ele disse: ela dará à luz um filho, a quem porás o nome de Jesus, que significa o quê? Deus salva. O nome de Jesus tem o significado de Deus salva. Por que significa Deus salva? Porque Ele salvará o seu povo dos seus pecados, conforme Mateus capítulo 1, versículo 21. Então a palavra de Deus, olha o significado do nome. Então, o Messias de Deus é Jesus, que é designado a sua identidade divina e a sua missão salvífica, porque o nome significa Deus salva, que é igual a Jesus. Jesus significa que Deus salva. Mas ainda nós temos outros exemplos desta mudança de nome, desta missão que Deus atribui às pessoas quando muda de nome. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós temos aqui Abrão. Abrão significa pai elevado. Deus mudou o nome de Abrão para Abraão, que significa pai de uma multidão.
capítulo 17, versículo 18. Depois nós temos outro exemplo também do significado da missão, da mudança do nome. Primeiro nós temos Sarai, que era a esposa de Abrão. Sarai significa estéril. E Deus, quando dá para ela a graça dela gerar o filho, ela se torna agora Sara. A mudança, Sarai é estéril, Sara fértil. Onde nós encontramos Gênesis, capítulo 17, versículo de 15 a 16. Então, aqui são exemplos de que Deus tem um significado, que a missão, o nome, carrega em si uma missão. Aqui nós temos também outro, Jacó. Quem era Jacó? O patriarca do povo judeu. Quando Deus chama Jacó, diz: olha, Jacó, tu não mais serás Jacó, agora tu serás quem? Israel. Significado, o novo povo de Deus, Israel. Então Deus muda, irmãos, o nome das pessoas para trazer para nós, para mostrar que aquele nome tem um significado, que aquele significado é uma missão que Deus atribui a cada um de nós, a cada pessoa. Então, Deus muda o nome de Jacó para designar-lhes o patriarca. Então, lá no texto, lá em Gênesis 33, versículo 20, a expressão Deus vai usar agora, quando vai chamar Jacó de Israel, vai trazer a expressão El, que significa Deus de Israel, que a gente fala El Shaddai. Então essa expressão El vai significar Deus de Israel. Então é muito importante, e por isso, assim como a gente viu o significado dessa missão que existe no nome, Jesus também fez a mesma coisa com Simão. O que é que ele fez? No primeiro encontro, em vista da missão que Pedro recebeu, ele já viu mais tarde. O que é que ele vai dizer para Simão? Tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Então ele já deu aqui a missão a Simão de se tornar Pedro, se tornar pedra, da missão de edificar a igreja nesta pessoa, na pessoa de Pedro. Então qual é a conclusão que nós chegamos diante dessa indicação, desse significado, dessa missão que Deus dá a cada um? Então Pedro e os seus sucessores, os sucessores de Pedro, são a pedra angular, a pedra visível que Cristo, como pedra angular invisível, quis na igreja. Então, quem é Pedro? Pedro. E quem são os sucessores de Pedro? Todos aqueles que assumiram a missão de Pedro como chefe da igreja. Eles são a pedra angular visível, ou seja, aquela pedra angular aqui na terra que Cristo deixou. Como Cristo é a pedra angular invisível, ele quis que estivesse uma pedra angular visível na sua igreja, que é o Papa. Por que ele quis? Aí nós vamos entender. Ele quis para manter a unidade da igreja. Além de manter a unidade da igreja, Cristo também quis manter a integridade da sua doutrina, na verdade que liberta, na verdade que salva. Então o objetivo de Cristo em manter um chefe visível aqui na terra é para garantir a unidade da igreja, é para garantir a integridade da doutrina, para que não se espalhem falsas doutrinas. Este é o objetivo da igreja de Jesus. E aí nós vamos ver também que após a ressurreição de Jesus, ele vai confirmar Pedro como pastor de todo o rebanho. Ele vai dizer a Pedro, e nós vamos ver adiante, que ele diz a Pedro: Pedro, tu me amas? E Pedro responde que ama, e ele apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Essa é a missão que Jesus dá. Portanto, o que é que nós vamos ver aqui? Jesus pede, como eu disse para vocês, após a ressurreição, ele pede uma prova do amor de Pedro a ele. E aí ele dá
essa missão de apacentar os seus cordeiros e apacentar as suas ovelhas. Aí nós vamos encontrar esta passagem lá em João, capítulo 21, versículos de 15 a 17. Quando Jesus diz assim: Pedro, tu me amas mais que os outros? E Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E Jesus: apacenta os meus cordeiros. Novamente Jesus pergunta: Simão Pedro, tu me amas mais que os outros? Pedro diz: sim, Senhor, eu te amo. E ele: apacenta as minhas ovelhas. E aí Jesus vai e pergunta a Pedro pela terceira vez: Simão Pedro, tu me amas mais que os outros? E Pedro fica assim: sim, Senhor, eu te amo, tu sabes tudo. E Jesus: apacenta as minhas ovelhas, apacenta os meus cordeiros. Então esta missão que Jesus atribui, dá a Pedro, de apacentar as ovelhas. Quem são as ovelhas? É a igreja do Senhor. Somos nós, cada um de nós que representamos aqui a igreja de Jesus. Então apacentar as ovelhas é cuidar do rebanho, que a gente está vendo aqui simbolizado pelas ovelhas, mas por cada um de nós aqui como igreja do Senhor. Depois, irmãos, é muito importante também a gente entender que Pedro, mesmo após Pedro ter negado Jesus, a gente sabe, ele negou Jesus por 3 vezes, mesmo assim, o Senhor não tirou dele a chefia do rebanho. Por quê? Porque ele tinha uma missão. Porque Deus deu a ele a missão de chefiar, de cuidar do rebanho de Cristo. Então, se Cristo manteve Pedro como chefe da sua igreja, mesmo após a negação triste, seremos nós? Vamos nos questionar. Seremos nós homens que teremos a ousadia de negar o primado que Jesus deu a ele? De forma nenhuma. Nós não temos, não. Por que nós não temos? Porque a palavra de Deus é clara. Com Deus não se brinca. E isso vai nos ensinar o apóstolo Paulo na carta. Paulo nos diz que com Deus não se brinca. Então nós precisamos estar atentos. Por que estarmos atentos? Porque isso mostra que atentam que quando a gente não quer deixar Deus fazer a vontade dele, expressada na vontade que ele teve, a gente está contra a igreja de Jesus. Então, irmãos, olha bem, isto atenta que gravemente contra a vontade de Deus, a vontade expressa pelo Senhor, do Senhor, aqueles que não querem aceitar a jurisdição do Papa sobre toda a igreja universal. Então tem muitas pessoas que não querem aceitar a vontade de Deus e aí criam discussões acerca do primado, né, que Jesus deu a Pedro. Então o que é que nós precisamos fazer? Entender também e saber que a igreja, desde os primeiros séculos da igreja, o bispo de Roma, o Papa, ele exerceu o primado da igreja. E quem é que vai nos dizer isso para nós? São os livros do magistério da igreja. Os doutores da igreja vão trazer essas afirmações para nós. Então nós precisamos saber. É importante que eu saiba também, que você saiba, que a igreja, ela tem a tradição, 3 pilares. A tradição, ela tem a escritura e também o magistério da igreja. A igreja tem 3 pilares: a tradição, que foi levada pelos apóstolos, trazida para os apóstolos, a Sagrada Escritura e o magistério da igreja, que nos traz a doutrina da igreja. E esses 3 pilares que vão nos garantir a firmeza da nossa fé, que a nossa igreja é a igreja de Jesus, através dessa tradição que nós estamos levando. E aí o que é que diz para nós, esses doutores da igreja, a respeito do bispo de Roma, que é o Papa, a respeito do primado da igreja? Diz o que diz para nós. Olha, São Cipriano, bispo de Catar, o grande defensor da unidade da igreja, já ainda no 3º século, o que é que São Cipriano diz para nós? E que também está baseado na palavra de Deus, diz assim: o Senhor diz a Pedro. O que foi que o Senhor disse a Pedro? Lá em Mateus, capítulo 16, versículo 18 a 19, diz assim: eu te digo que és Pedro,
e as portas do inferno não prevalecerão sobre ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O Senhor edifica a sua igreja sobre um só. Embora conceda igual poder a todos os apóstolos, depois de sua ressurreição, dizendo, olha o que ele diz, assim como o Pai me enviou, eu os envio. E a gente vê isso lá em Mateus 28:19, quando o Senhor Jesus está nos enviando. Receber o Espírito Santo, se perdoados os pecados de alguém, serão perdoados, se os retiverdes, serão retidos. No entanto, para manifestar a unidade, dispõe por sua autoridade a origem desta mesma unidade, partindo de um só, para indicar, para dispor a autoridade e a unidade, manifestar a unidade da igreja. São Cipriano diz que Jesus, e prova na palavra de Deus que ele partiu de um só, que foi Pedro, quando ele deu autoridade a Pedro. Também São João Crisóstomo, bispo de Constantinopla, doutor da igreja, ele dizia que, olha, outro doutor da igreja que vai falar sobre Pedro. No interesse da paz e da fé, não podemos discutir sobre questões relativas à fé, sem o consentimento do bispo de Roma. Então não podemos, São Crisóstomo disse, nós não podemos discutir questões relativas à fé, sem que haja consentimento do bispo de Roma. Então, para manter a unidade da igreja. E aí ele vai dizer o que nós já falamos, que já foi falado lá em Mateus 16:18, sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Depois nós temos também outro doutor da igreja, o testemunho do santo Irineu, que ele vai dizer também, olha, desde o primeiro século, a igreja de Roma tinha a primazia do ensino, ou seja, desde o primeiro século, que a igreja de Roma já dava a primazia do ensino na pessoa. Antes de dar a lista dos 12 primeiros papas, o que é que ele vai afirmar, Santo Irineu? Ele vai afirmar que, porque é com essa igreja de Roma, em razão de sua mais poderosa autoridade de fundação, que deve necessariamente concordar toda a igreja. Isto é, que deve concordar os fiéis, procedentes de qualquer parte, ela na qual sempre em benefício dos que procedem de toda parte se conservou a tradição que veio dos apóstolos, ou seja, em relação até as heresias, conservou a tradição que vem dos apóstolos. Lembra aí dos pilares da igreja, que eu falei, a tradição, a escritura, o magistério da igreja. São esses 3 pilares da igreja. Também Santo Agostinho vai falar a respeito da autoridade de Pedro. O que é que ele vai dizer? Santo Agostinho, ele vai dizer assim, ó, ele vai ficar conhecido com essa frase importante, quando ele diz assim, ó, em latim, Roma locuta, causa finita, ou seja, em português traduzindo, Roma falou, encerrada a questão. Ou seja, a autoridade do Papa, daquele que foi escolhido por Jesus. E também nós temos na encíclica Mystici Corpore Christi, lá do Papa Pio XII, que vai mostrar muito bem que aqueles que não se ligam à cabeça visível da igreja, também não se ligam a Cristo, cabeça da igreja. Por quê? Olha como ele vai falar, fala dele, diz assim, há os que se enganam perigosamente, crendo poder se ligar a Cristo, cabeça da igreja, sem aderir fielmente a seu vigário na terra, porque, suprindo esse chefe visível, quebrando os laços luminosos da unidade, eles obscurecem e deformam o corpo místico do Redentor, a ponto de ele não poder ser reconhecido
e achado dentro dos homens, procurando o porto da salvação eterna. Então aqui, irmãos, a gente vê sobre os documentos da igreja que vão trazer para nós, afirmando este primado de Pedro. Então, o ministério petrino, o Papa, cumpre em todos os tempos, ou seja, a missão que Jesus atribuiu a Pedro, os papas, que vão em todos os tempos, vão cumprindo esta mesma missão. Esta mesma de que? De chefiar a igreja, de tudo que Jesus disse: olha Pedro, tudo que ligares na terra, eu ligarei no céu, tudo que desligares na terra, eu desligarei no céu. Autoridade. Então, neste ministério de Pedro, o Papa cumpre em todos os tempos. E daí, nós vimos que a igreja, ela já teve cerca, olha quantos, 265 papas. E ainda chegou, para vocês entenderem, até a ter antipapa nesse período. Por que existia esse antipapa? Que foram os papas que não eram os papas ilegítimos. Aqueles papas que a igreja determinava um sucessor de Pedro e o imperador que determinava outro papa, que era o antipapa, de acordo com a sua vontade, de acordo com os seus interesses. Então a igreja teve algum tempo que houve isso. No período da história, o Papa de Roma, que era o eleito pela igreja, e o Papa que era nomeado pelo imperador. Este Papa que era nomeado pelo imperador era chamado de antipapa, porque ele não foi de acordo com o processo do colégio eleitoral dos cardeais para a escolha dele. E aí, irmãos, Pedro, quando ele recebe de Jesus as chaves, ele assume a missão de Cristo. Como é que Pedro assumiu esta missão de Cristo? Ele foi sempre fiel. Ele foi o líder do colégio dos apóstolos e o seu porta-voz. A missão dele foi assumir. Ele sempre assumiu como líder do colégio dos apóstolos. O nome de Pedro é mencionado, olha quantas vezes, 171 vezes no Novo Testamento. João, apenas 46 vezes. Ele é o segundo mais citado. Então o nome de João aparece 46 vezes e o de Pedro 171 vezes. No catálogo dos apóstolos, Pedro é sempre citado em primeiro lugar, como o primeiro. Lá a gente pode confirmar em Marcos 3, 16, em Mateus 10, de 1 a 4, em Lucas 6, de 12 a 16. Até nas imagens, quando coloca a figura dos apóstolos, primeiro Pedro. Ele sempre está em primeiro lugar e vai levando adiante os demais apóstolos. No cenáculo, subiram ao quarto de cima, onde costumavam permanecer. Entre eles, quem é que estavam lá no cenáculo? Nós vamos ler em Atos dos Apóstolos, capítulo 1, versículo 13 seguintes: Pedro e João, Tiago, André e os outros. Pedro sempre ocupando o primeiro lugar. Em outras ocasiões, Pedro também ele toma a frente. Sempre ele toma a frente quando ele vai questionar Jesus, quando ele vai perguntar, está diante dos apóstolos e vai ter algo para falar, ele sempre toma a frente nessa primazia. E Pedro começou a dizer, olha o que ele disse para Jesus: e eis que deixamos tudo e te seguimos. Então olha a ideia de eles que deixaram tudo, deixaram as redes, deixaram as famílias, deixaram tudo para seguir Jesus. Pedro se aproximou certa feita de Jesus e disse assim, quando fala do perdão. Aí Pedro pergunta: Senhor, quantas vezes devo perdoar o meu irmão? E Pedro até estipula até 7 vezes, e Jesus disse para ele: ok, não te digo até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Lá em Mateus capítulo 18, 21. Outra passagem, Pedro vai dizer assim: olha, Senhor, propõe esta parábola só a nós ou também a todos? Para que Jesus explicasse o sentido das parábolas. Então essa parábola
toda a multidão. E outra vez, Jesus diz assim, ó. Então Jesus perguntou aos 12, quando Jesus perguntou aos 12 da porta: quereis vós também retirar-vos? Olha o que é que Simão disse para ele nessa pergunta: Senhor, a quem iremos nós? Tu tens as palavras de vida eterna. Ou seja, Pedro confiava totalmente em Jesus, a mostrar que para onde é que eles iriam. Quem é que tem as palavras de vida eterna, na verdade? É Jesus. E ele vai dizer ainda, Pedro ainda diz assim: e nós cremos e sabemos que tu és o Santo de Deus. O reconhecimento de quem é Jesus. Pedro reconhece Jesus muitas vezes, que ele é o Santo, que ele é o Filho de Deus. E aí a palavra vai trazer para nós. Depois, irmãos, muito importante a gente saber que desde o início, os demais apóstolos, eles sempre entenderam a missão especial de Pedro. A missão que Jesus tinha dado a Pedro, conferida por Jesus a Pedro. E eles não só entenderam, como eles também respeitavam. Lá em Pentecostes, é Pedro quem toma a palavra para falar ao povo. Depois que eles recebem o Espírito Santo, que a multidão fica lá na frente do cenáculo, sem entender porquê, até criticando, achando que eles estavam bêbados. Pedro, depois que o Espírito Santo vem sobre o lugar, eles vão todos para fora e Pedro toma a palavra para explicar a todos eles o que é que aconteceu naquele momento. Em outra ocasião, Pedro, ainda cheio do Espírito Santo, ele também fala às multidões. Ele chama chefes do povo e ancião. Ouvi. Ele chama para escutar o que ele tem a dizer. Lá em Atos dos Apóstolos. Pedro, ele admite o primeiro pagão a entrar na igreja, a participar da igreja. Quem foi o primeiro pagão? Cornélio. Então Pedro admite que Cornélio seja o primeiro pagão a fazer parte do cristianismo. Também em Atos dos Apóstolos. Pedro, ele toma a iniciativa na cura do coxo, na porta do templo. Quando depois da ressurreição de Jesus, quando eles vão para o templo, ele encontra um coxo e lá ele cura aquele coxo pelo poder do Espírito Santo, mas sempre tomando a iniciativa. Aí nós temos aqui algumas passagens bíblicas, alguns textos que vão provar que Pedro foi o primeiro Papa da Santa Igreja Católica e que ele também seguiu a missão anunciada, a missão que Jesus lhe atribuiu. Então a doutrina católica do papado, ela está baseada na Bíblia. São os textos bíblicos que vão trazer para nós este ensinamento. Lá em Mateus 16, 18, nós vamos ver sobre Pedro, quando ele é chamado a edificar a igreja do Senhor. Em Mateus 16, 19, ele recebe as chaves. O Senhor dá a chave do reino dos céus para ele. Em Mateus 16, 19, ele recebe a autoridade de ligar e desligar. Tudo o que ligares na terra, eu ligarei no céu. Tudo o que desligares na terra, eu desligarei no céu. Ele também recebe, ele é o primeiro nome em todas as listas que enumeram o nome dos apóstolos. Pedro é o primeiro. Aí nós vamos encontrar também em Mateus, em Marcos, em Lucas e também em Atos dos Apóstolos. Pedro é quase sempre, praticamente, mencionado em primeiro lugar. Todos os momentos que vai se dirigir aos apóstolos, Pedro em primeiro lugar. Pedro é o único entre os apóstolos que recebe um novo nome, Pedra. Os outros continuam com seus nomes, agora Pedro recebe o nome de Pedro. Pedro é estimado por Jesus como pastor-chefe, lá em Atos dos Apóstolos 20 e 26, e também na primeira carta de Pedro 5, 12. Jesus orou por Pedro, olha que interessante, Jesus orou por Pedro lá em Lucas 22, 32. Pedro é o único apóstolo a ser exortado por Jesus para que confirmasse os seus irmãos. Então Jesus chama Pedro e diz: confirma a fé aos meus irmãos. Pedro foi o primeiro a confessar a divindade de Cristo. Nós já vimos que tu és o Cristo, Filho de Deus. Apenas de Pedro se diz que ele recebeu o conhecimento divino através de uma revelação especial, quando
quando ele reconhece Jesus como Filho de Deus, de Pedro. Depois, Pedro ele é respeitado pelos judeus como líder e porta-voz dos cristãos. Pedro também ele é respeitado pelas pessoas comuns da mesma maneira. Lembra aí na ressurreição de Jesus, quando as mulheres vão avisar que Jesus ressuscitou, vai João e Pedro. Só que João, por ser mais novo, chega primeiro lá no sepulcro, mas ele não entra, ele espera Pedro. Olha o respeito, ele é respeitado pelas pessoas. Jesus associa Pedro também no milagre da obtenção de dinheiro para pagamento de tributo, lá em Mateus, capítulo 17, versículo 24 a 27. Cristo ensina as multidões de cima do barco e ele chama Pedro de pescador de homens. Lá da multidão que Cristo ensina, ele chama Pedro de pescador de homens. Pedro foi o primeiro apóstolo a correr e a entrar no túmulo vazio de Jesus. Pedro é reconhecido pelo anjo como líder e representante dos apóstolos. Pedro lidera a pescaria dos apóstolos. Lá, apenas Pedro se lança e anda sobre o mar para encontrar com Jesus. E aí nós vamos ver várias e outras passagens que vão trazendo esta primazia de Pedro como o primeiro. As palavras de Pedro são as primeiras a serem registradas. Pedro toma a liderança na escolha do substituto para o lugar de Judas Iscariotes, lá em Atos dos Apóstolos. Quando ele toma a liderança, é ele quem vai escolher entre José e Matias. Ele é que lidera aquela escolha. Pedro realiza o primeiro milagre da era da igreja, curando um aleijado, lá que é aquele coxo, lá na porta do templo. Pedro lança a primeira excomunhão, quando ele vai falar sobre Ananias e Safira, que queriam enganar o Espírito Santo. Pedro, o poder do Espírito Santo que estava em Pedro era tamanho que até a sombra de Pedro realizava milagres. Pedro é a primeira pessoa após Cristo a ressuscitar um morto. Cornélio foi orientado por um anjo a procurar Pedro para ser instruído no cristianismo. Pedro é o primeiro a receber os gentios após receber uma revelação de Deus, de que Deus não faz acepção de pessoas. Pedro instrui os outros apóstolos sobre a catolicidade, ou seja, sobre a universalidade da igreja. Pedro é o objeto da primeira mediação divina da era da igreja, quando o anjo liberta da prisão. Toda a igreja oferece fervorosa oração para Pedro enquanto ele está na prisão. Pedro preside e abre o primeiro concílio do cristianismo, quando ele vai mostrar que a salvação se dá através da fé. E aí ele vai aceitar, mostrar que é preciso que aceite todos os cristãos para a salvação. Pedro é sempre o porta-voz dos demais apóstolos. O nome de Pedro é sempre listado em primeiro lugar, nós já vimos isso no círculo íntimo dos apóstolos. Pedro é a figura central em relação a Jesus nas cenas dramáticas, tal como o fato de andar sobre as águas. Pedro é o primeiro a reconhecer e refutar a heresia de Simão, o mago, quando Simão queria lá criar outras falsos profetas. O nome de Pedro ele é mais mencionado do que o nome dos demais apóstolos, dos demais discípulos. Pedro foi o primeiro carismático. Pedro proclamou no dia de Pentecostes. Foi ele que fez a proclamação lá no dia do Pentecostes. Pedro foi o primeiro a pregar o arrependimento cristão e o batismo. Pedro liderou o batismo em massa. Quando ele ia anunciando a palavra, 13 homens se convertiam e perguntavam o que precisava fazer para ser batizado. Pedro comandou o batismo dos primeiros gentios, cristãos gentios. Pedro foi o primeiro missionário itinerante e foi o primeiro a exercitar o que chamamos hoje de visita às igrejas. Pedro, o primeiro a fazer as visitas às igrejas. Paulo foi para Jerusalém especificamente para ver Pedro.
durante 15 dias lá no início do seu ministério e foi encarregado por Pedro, olha a missão que Pedro deu a Paulo, foi encarregado por Pedro, Tiago e João a pregar para os gentios. Então assim, irmãos, a gente vê como Pedro, ele age como bispo pastor, chefe da igreja, exortando todos os outros bispos ou anciãos. Pedro interpreta a profecia. Pedro corrige aqueles que distorcem os escritos de Paulo. Pedro escreve sua primeira epístola, a primeira carta de São Pedro. E assim, Pedro continua a missão de Jesus, convidando todos nós a vivermos a santidade, a amarmos, nos amarmos uns aos outros, a amarmos a Deus sobre todas as coisas. Pedro, ele dirige a igreja em nossa época e abençoa todos nós, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Pedro hoje tem esta face aqui. Quem é Pedro hoje? Francisco. Em Francisco, pelo Espírito Santo, Jesus continua entre nós, conduzindo o seu povo rumo à casa do Pai. E assim, irmãos, esta igreja que nós vimos hoje, que teve Pedro como primeiro Papa, que teve Pedro na sua missão de anunciar o Evangelho, a igreja de Jesus que se faz unidade, a igreja que está presente no mundo inteiro, a igreja onde Jesus, quando encontrou Pedro, que chamou, disse, ele também hoje vem dizer a cada um de nós: segue-me e eu farei de vós pescadores de homens. Hoje eu, você, somos chamados a nos tornarmos pescadores de homens, a anunciar o Evangelho nesses tempos difíceis que nós estamos vivendo hoje. O Senhor também chama a mim, chama você para essa missão de pescador de homens. Por isso, irmãos, Pedro, o poder da morte nunca poderá vencer a igreja de Jesus. Jesus garante a estabilidade e a firmeza da igreja frente às forças do mal. E ele disse a Pedro, o poder das chaves. O que é que significa? Revela a futura missão de Pedro. Pedro recebe as chaves do reino de Deus e ocupa o primeiro lugar com a missão de guardar a fé na sua integridade e de confirmar os seus irmãos. Então nós também precisamos dessa mesma missão de Pedro. Então o Senhor nos convida a cada um de nós. Então vamos ficar em pé, nós aqui, você na sua casa, e pedindo ao Senhor esta graça de espalhar o Evangelho, esta graça de reconhecer a missão que o Senhor deu a Pedro, assim como o Senhor constituiu Pedro, chamou Pedro a edificar a igreja dele. O Senhor hoje chama a mim, a você, para anunciarmos o Evangelho. Ele vai dizer para nós que aquele que crê, nós que temos o Espírito Santo estará conosco, nos guiando. Como o Espírito Santo guiou a Pedro, ele também guiará a cada um de nós. Queremos render graças ao Senhor pela primazia que o Senhor deu a Pedro de chefiar a igreja de Jesus. Esta igreja de Jesus que há mais de 2000 anos tem vivido, tem passado por muitos momentos de tribulação, mas tem se permanecido firme, tem permanecido em pé, porque ela não foi estruturada por mão humana, mas ela foi estruturada, edificada pelo poder do Espírito Santo. Foi Jesus quem deu autoridade a Pedro. Por isso a igreja de Jesus permanece firme. Por isso eu posso dizer, eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Somos a igreja do Senhor que? Ungida, unida, iluminada pelo Espírito Santo. Damos a continuidade. Pedro deu a continuidade. E hoje Pedro é o Papa Francisco. Que nós, como igreja, nós como membros dessa igreja, possamos respeitar a autoridade daquele que foi instituído por Jesus Cristo, daquele que recebeu as chaves do reino dos céus, daquele que recebeu a autoridade da igreja, quando Jesus disse, tu és Pedro, tu és pedra, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não terão poder sobre ele. Tudo que ligares na terra será ligado no céu. E esta igreja permanece firme porque é em Jesus Cristo que ela está erguida. É na pessoa de Jesus Cristo que ela se fortalece. É pelo poder do Espírito Santo.
e aqui na terra através do Papa, aquele que Jesus constituiu, o chefe visível. Então louvamos e bendizemos ao Senhor pela tua igreja, pela igreja de Jesus, por essa igreja, e para que ela continue firme, mesmo diante de muitas tribulações, mesmo diante de muitos problemas, de muitas coisas difíceis, desses tempos difíceis que a igreja tem vivido, mas que ela seja guiada, continue sendo guiada pelo Espírito Santo. Por isso ela permanece firme. E assim nós podemos cantar mais uma vez: eu sou igreja, você é igreja, somos a igreja do Senhor. Irmãos, vem ajudar, irmãos, vem ajudar a edificar a igreja do Senhor. E a Nossa Senhora, nós rogamos para que ela interceda por cada um de nós, para que ela continue intercedendo ao seu Filho pela igreja que ele edificou. Que Maria, ela peça a Jesus para que essa igreja permaneça firme, permaneça em pé. Que e que todas as dificuldades pelas quais ela poderá passar, mas que ela se mantenha firme, porque ela foi edificada na pessoa de Jesus. Foi Jesus quem edificou a sua igreja e deu a Pedro a autoridade de guiar essa igreja, de apacentar as suas ovelhas, de apacentar os seus cordeiros. Que o Senhor continue nos abençoando para que nós possamos cada dia mais proclamar a nossa fé. Como nós dizemos sempre: creio, Senhor, mas aumentai a minha fé. Eu creio na Santa Igreja da Bíblia. E possamos dizer: nós cremos na Igreja de Jesus. Amém? O Senhor esteja conosco. Ele está no meio de nós. Que a bênção de Deus Pai Todo-Poderoso desça sobre cada um de nós e permaneça para sempre. Amém. Em nome de Deus, que é Pai, que é Filho e é Espírito Santo. Amém. Louvado seja o nosso Senhor Jesus Cristo.